Olá, turma, boa noite. Nós vamos iniciar mais uma oficina de redação. E é um prazer estar aqui com vocês, compartilhar com vocês hoje o tema conclusão. Então, ao longo deste mês, né, de fevereiro, nós trabalhamos, então, de forma fragmentada. Como desenvolver, então, como iniciar o texto, né, a introdução? Como articular melhores ideias no desenvolvimento? Então, nós fomos trabalhando de forma fragmentada, mas de uma forma que vocês compreendessem também essa estrutura. Essa estrutura é importante, né? Que você faça uma boa introdução, 2 desenvolvimentos, ou 3, dependendo do concurso, e a conclusão, né? E nós compreendemos que todas as partes são importantes. Né? Não adianta você caprichar muito no desenvolvimento e sua introdução ou sua conclusão tem um período frasal. E aí você pode me perguntar, Lohane, o que é período frasal mesmo? É quando você começa uma frase, você começa então com a letra maiúscula e conta um tanto de coisa e coloca um ponto final. Ou seja, só tem um ponto final. Isso que é o período frasal. Ou período longo demais. Nesse caso, você está gerando o quê? Uma sobreposição de ideias. Então, você precisa criar, né? Vou mostrar para vocês aqui. Lembrei disso agora, não sei porquê. Ah, tá, porque eu estava fazendo correção de diagnóstica e eu percebi alguns erros em comum. Então, gente, por exemplo, você precisa escrever algo, colocar um ponto final, usar um conectivo, para quê? Fazer uma conexão, que nós chamamos isso de coesão textual, tá? Nós estamos trabalhando, então, para quem, né, esteve ausente, ou por acaso não conseguiu assistir alguma gravação, nós estamos trabalhando agora e fechando essa temática, então, que é, né, os deficientes no mercado de trabalho. E aí, deixa eu passando aqui, nós fizemos, né, a aula prática, então, sobre o tema a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, desafios e superações no âmbito profissional no contexto brasileiro. Então, você deveria colocar, então, no seu desenvolvimento os desafios e também as superações, tá? Alguém está com o som ligado. Nós compreendemos, então, que na introdução nós temos que fazer uma contextualização, uma apresentação do tema por meio de palavras-chave e também nós precisamos criar a nossa tese. A tese é desenvolvida, então, na introdução. Né? E aí, gente, antes de qualquer coisa, o professor Ângelo, eu creio que ele vem, semana que vem, eu tentei verificar nosso cronograma, ele fala muito sobre a questão do planejamento textual. Né, gente? O planejamento textual é da mesma forma que você faz seu planejamento de estudo. Né? Você tem que saber o que você vai estudar na segunda, na terça, na quarta. Além disso, o seu planejamento de vida, enfim, da sua rotina da semana. E aí nós começamos a compreender que, para que eu tenha um bom texto, até mesmo lá no dia do concurso público, eu preciso, primeiro, ler a proposta, os textos motivadores e fazer o quê? Marcar as palavrinhas-chave. Além disso, você precisa pensar no tema e vai chover ideias. Aí você vai anotando aquilo que é coerente entrar no texto, né? Além disso, qual será a sua tese? Ou seja, o seu posicionamento acerca do tema, mas de forma impessoal, tá? Gente, lembrando, quando eu falo de forma impessoal, infelizmente aqui eu tenho alunas avançadas, né? Felizmente, né? O lado positivo, eu tenho muitas alunas avançadas, mas eu tenho alunos também que têm essa dificuldade. Aí eu preciso tocar nisso novamente. Quando eu falo para você, seja em pessoal, você precisa escrever em terceira pessoa. Você não pode escrever na primeira pessoa, nem do singular e nem do plural. Ou seja, eu penso é primeira pessoa. Eu acho. E quando nós usamos, pensamos, analisamos, nosso Brasil, né, nosso país, gente, o nosso, você está se colocando.
é melhor você colocar o país. Pronto. Né? Então, fica atento a esse detalhe, tá? Introdução, né? Bom, desenvolvimento. Quais argumentos vou utilizar para defender minha tese? Tá vendo? Eu tenho que criar minha tese, então, na introdução. E no meu desenvolvimento, eu preciso fazer argumentação. Em muitos momentos, defendendo, usando as minhas próprias palavras e também fundamentando, tá? Agora, nós vamos entrar, então, na aula da conclusão. Gente, a conclusão, sim, você precisa sair da caixinha, tá? Você não vai seguir modelo, você vai seguir o quê? O que o seu texto foi sendo construído, e você precisa, então, fechar aquilo que você falou. Quem vai fazer, como vai ser feito, para quem vai ser feito aquilo, depende. Tem questões que você não precisa, né? Trazer uma proposta, por exemplo, de intervenção. E lembrando que aqui não é Enem, tá? Porque o Enem tem uma outra estrutura. Eu estava conversando com meu amigo, ele vai tentar a Câmara Municipal, e ele tem aquele ritmo de Enem. Eu falei, não é assim não, bebê. Não mesmo. A redação, a conclusão é diferente. O Enem criou, gente, um gênero. Nós temos um novo gênero textual, chamado Enem. Aí no concurso público, sim, olha, mas eu posso criar uma proposta de intervenção? Pode, mas não seguindo aquele modelo extremamente complexo do Enem. Desnecessário, tá bom? Desnecessário mesmo. Bom, tá. Aí agora nós temos o material, então, epa, página 24. E aí, gente, o seguinte, eu vou pedir a Elza para ler, por gentileza, aqui, ó, na conclusão da redação. Pode ler, Elza? Na conclusão da redação, é crucial retomar o problema, o tema abordado, reafirmar a tese defendida ao longo do texto e apresentar uma perspectiva crítica e reflexiva sobre a problemática discutida. Para isso, é necessário utilizar termos como se faz necessário, é preciso que ou é imprescindível que, e conectivos de conclusão como logo, por conseguinte, portanto, por isso, em virtude de, entre outros. Aline e companhia, pelo amor de Deus, contudo, não é conectivo de conclusão. Gente, eu falo isso, tô ficando careca já. Aí eu recebo redação lá no final, a pessoa coloca contudo. Gente, você caiu no erro de coesão e coerência. Coesão porque você errou conectivo e a coerência porque você jogou por terra tudo aquilo que você saiu defendendo, tá? Então, cuidado aí. Nós vamos trabalhar depois, beleza? Com algumas questões, tá, gente? De uso conectivo no nosso grupo de WhatsApp e também no nosso material. Bom, antes de nós iniciarmos a tarefa, por quê, gente? A tarefa é o seguinte, já que vocês estão julgando o meu texto, aí a tarefa é, a partir dessa perspectiva, né, da perspectiva qual, gente? A partir disso tudo que eu falei acima aí, que a nossa amiga Elza leu, e eu te agradeço, Elza, pela leitura, reescreva a conclusão da redação da profa Lola, ajustando o que for necessário e inserindo conectivos de conclusão. Lola, mas que texto? Eu nem tô sabendo essa aula sua. Tá, gente, tudo bem, vou retomar aqui. Por quê? A tia Lola escreveu um texto, não foi? Aí, na página 22. Bom, este é o meu texto. Todo mundo sabe que eu fiz na correria. Posso melhorar? Lógico, posso sim. Toda vez que eu mexer com algum texto meu, até com a minha dissertação de mestrado, eu vou descobrir que eu posso melhorar. Isso é muito bom. Quem gostaria de ler a minha introdução? Vou liberar aí para você, só ligar o áudio e começar a ler. No Brasil colonial. Pode ir, Grazi, que eu estou sem óculos.
Então, tá bom, vou dar sequência. No Brasil colonial, Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho, talentoso escultor barroco, enfrentou discriminação devido à sua deficiência, preferindo trabalhar à noite e sozinho, para evitar o preconceito da sociedade. Recentemente, por meio da lei de cotas, a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho tem ganhado força, promovendo a diversidade no âmbito profissional. Mas ainda há objeções que precisam ser superadas. Nessa perspectiva, torna-se importante compreender tanto os desafios enfrentados, quanto as conquistas que estão sendo alcançadas no Brasil. Ok, pessoal, obrigada. Agora eu vou passar, então, para o meu primeiro desenvolvimento. Cleide, você quer ler? Em primeiro lugar, mesmo com a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, ainda há desafios que precisam ser rompidos, tais como a falta de conscientização por parte de empregadores e colegas de trabalho, bem como a escassez de políticas públicas eficazes voltadas para a capacitação e qualificação dessas pessoas. Observa-se que, sem o apoio adequado, esses indivíduos enfrentam dificuldades para encontrar empregos compatíveis com suas habilidades e interesses, perpetuando sua exclusão no campo profissional. Obrigada. Segundo desenvolvimento, deixa eu encontrá-lo aqui. Ok, peraí. Quem gostaria de ler? Por outro lado, é inegável que houve avanços significativos na promoção da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho brasileiro. A implementação da lei de cotas no ano de 1991 foi um marco importante nesse processo, obrigando as empresas a reservarem uma porcentagem de suas vagas para pessoas com deficiência, incentivando, assim, a diversidade e a igualdade de oportunidades. Além disso, cada vez mais concursos públicos têm adotado políticas de inclusão e diversidade em seus ambientes de trabalho, reconhecendo o valor da contribuição das pessoas com deficiência e promovendo a criação de ambientes mais acessíveis. Desculpa, tá? E acolhedores. Obrigada, Roberto. Agora, gente, chegou a minha conclusão. Pode ler alguém aí? Quem deseja ler? Participar? Fabiane. Esses avanços. Pode ler, Gleice. Tá bom. Esses avanços demonstram um progresso significativo na superação dos desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência no mercado de trabalho, apontando para um futuro mais inclusivo e equitativo. Assim como Aleijadinho encontrou maneiras de expressar sua genialidade artística, mesmo diante das limitações impostas pela sociedade de sua época, as pessoas com deficiência hoje estão conquistando seu espaço e demonstrando seu potencial em diversas áreas profissionais. No entanto, é fundamental reconhecer que ainda há um longo caminho a percorrer para alcançar uma verdadeira inclusão e igualdade de oportunidades para todos. Muito obrigada. Bom, tem uma questão aqui, gente, que eu gostaria que vocês anotassem no caderno de vocês. Ah, mas está na apostila, mas é bom anotar. Peraí. Gente, aqui fala o seguinte, ó. Gente, vou lembrar vocês uma questão aqui. Não fica nessa mania, não. Ai, mas eu li uma redação, aí eu gravei o estilo daquela redação, aí fica todo mundo escrevendo. A gente que trabalha em banca, nossa Deus, tem hora que até cansa a mente. Você pega um tanto de texto igual assim, cara. Muito engraçado isso, né? Bom, a pessoa, ela segue às vezes um padrão ali. Isso é muito comum, viu, gente? No Enem, tá? No concurso público, o pessoal tem uma visão mais ampla de escrita, uma escrita diferente, mas no Enem, nossa, chega um momento que vai cansando, tá? O pessoal seguindo aqueles padrãozinho idêntico,
os mesmos termos. Mas aqui, gente, são sugestões, tá? Se faz necessário, é preciso que, tipo assim, né? No momento que você faz uma conclusão, você cria, às vezes, até uma proposta, né? Você cria uma sugestão. É imprescindível, é importante. E, além disso, nós temos conectivo de conclusão. Logo, portanto, em virtude disso. E eu não sei se vocês perceberam que eu não coloquei conectivo de conclusão. Vocês perceberam isso? Sim. Assim, eu entrei com uma outra abordagem, gente. Eu entrei com uma outra abordagem. Aí você pode falar assim, Lohane, você perderia ponto? Depende do meu corretor. Se é um corretor, né? Vou voltar aqui para a minha conclusão, quer ver? Se for um corretor da área da linguística, com a mente mais ampla, ele vai compreender o seguinte, esses avanços, que esses é retomada, tá? Então, aí já vai muito do perfil do corretor também. E, deixando claro, não fique vocês pensando que banca não erra, não, tá? Que a gente erra sim, tá? Não pensa não, pensa assim, ai, o meu corretor é da letras, trabalha na banca tal. Gente, o corretor é humano, o corretor trabalha, deixando bem claro isso, novamente, ganhando por produção. Então, às vezes, a pessoa quer bater aquela meta para ganhar o dinheiro X. Então, cara, se você não concordou com a sua redação, entra com recurso, tá? Eu já errei. Eu tenho colegas que são péssimos corretores e trabalham, porque são gente boa, a banca acaba contratando, enfim. Então, a gente tem que ficar bem atento. E tem corretor, gente, que ele é bom ali para a equipe, mas ele não é um bom linguista, na minha visão. Ele não é bom em linguística. Ele é bom, talvez, em outra área da letras. Lembrando que nós temos departamentos, nós temos área de literatura, né, igual o professor Ângelo. Por que o professor Ângelo tem uma outra abordagem, gente? Porque ele não é da área de linguística, ele é da área de literatura. Eu sou da linguística. Tem outros amigos que são da análise do discurso. Né? Tem gente que é da pragmática, semântica, e vai, viu? É bem assim. Então, cada um tem uma sua abordagem. Eu, por exemplo, não consigo me aventurar nas temáticas do Ângelo, não, porque ele trabalha com uma outra visão. É totalmente diferente a pesquisa dele e a minha, tá? Então, beleza. Agora vocês vão ter esse tempo para fazer uma sugestão de conclusão de reescrita aí. Podem fazer no caderno, e daqui a pouco eu passo a fala para vocês. Vou liberar, então, até 8h05, tá bom? Vocês vão melhorar essa conclusão minha aí, tá? Alguém ficou em dúvida na tarefa? Por acaso, se tiver repetição também, vocês podem marcar, não, ficou repetitivo, Lola, não gostei disso. Vocês têm liberdade de ajustar e reescrever conforme, né, a maneira de vocês. Jeane, pode falar? É para reescrever essa conclusão? No seu caderno, igual, por exemplo, aqui. Tá, A sua pode dar algum. conclusão. É para reescrever. Ah, tá. Beleza. Para reescrever, porque ali você vai fazer como se fosse um corretor. Você vai ajustar. Tá bom, beleza. Você vai ser tipo um revisor de texto.
Sirlene, boa noite. Nós estamos analisando se é possível ajustar a conclusão do meu texto, colocando talvez conectivo, ou inserindo alguma outra palavra, ou retirando alguma coisa. Então, a atividade até 8 horas, ou seja, até uns 4, 5 minutinhos aí, beleza? Ô, Lohane, boa noite, tudo bem? Boa noite. Deixa eu te perguntar, por que que seu texto, sua redação, ela tem 3 parágrafos, ou é impressão minha? Eu fiz 4 parágrafos. Eu fiz um para a introdução, 2 para o desenvolvimento e um para a conclusão. Total 4. Você fala em relação aqui à conclusão? Não, em relação mesmo, porque eu não vi o segundo desenvolvimento e o terceiro, não sei se eles ficaram bem juntos, aí eu não consegui. Ah, não, porque no e-book eu coloquei, depois você avalia para você ver, eu coloquei a introdução e o primeiro desenvolvimento, depois o segundo desenvolvimento na outra página e a conclusão. E aqui eu fiz um período, 2 períodos, 3 períodos, tá? Ah, tá. Então, é para a gente avaliar onde que poderia ter mudanças, onde que a gente poderia colocar conectivos, é isso? Sim. Ou com outro conectivo você colocaria, alguma coisa assim, tá bom? 2 minutinhos, tá? Tá bom. Já vai. Já vai. Ô, gente. Ai, tem hora que eu tenho que ler uns 4 vezes. Eu tô achando que tem um erro de coerência aí no meu texto. Eu acho que tem, mas vamos ver, né? Um erro de coerência. Tá vendo? Tem que ler umas 3 vezes para pegar assim, sabe? Igual o revisor de texto mesmo. Você sofre. Você tentar entender o que a pessoa quer dizer. Bora para o julgamento. Quem quer começar a falar? Levante a mão, tá, gente? Que eu vou passando, viu? Eu não terminei ainda, não. Tá. Mas quem já finalizou, quiser começar a falar, gente? Lohane, eu não consegui nem achar ainda onde que está. Não, tá projetando na tela isso, tá conseguindo ver a projeção? Está pequenininho, né? Eu achei que tinha tá. outro. E no nosso material, que eu mandei por e-mail, tá na página 23. Página 23,
é a conclusão, tá? Tá, no e-mail é melhor para mim. Olha. Anne, cadê você? Alguma sugestão, Anne? Eu tô aqui. Eu só mudaria os conectivos, e eu achei, não sei, eu devo estar errado, provavelmente, mas eu só achei que tinha que ter uma vírgula aqui, mas não sei. Aonde? Vamos lá. E, Eu ó, sei que é assim que eu gosto. Assim como a Aleijadinho encontrou maneiras de expressar sua genialidade artística... peraí. Aí, depois desse artística não teria uma vírgula, não? Tá, deixa eu ler aqui. Sim, pode ser também. Pode ser. Assim como a Aleijadinho encontrou maneiras de expressar sua genialidade artística, né, entre vírgulas, mesmo diante das limitações impostas pela sociedade da época, né? Entre vírgulas, correto? Não sei. Sim. Não sei. Pode sim também, pode. Boa, Anne. Aí eu mudaria, eu só colocaria o portanto. Aonde? Na primeira linha, portanto, é porque a gente já está acostumado mais assim, né? Eu ia colocar também, isso que eu pensei, Anne, a mesma coisa. Eu pensei também assim, gente, se eu fosse fazer reescrita, eu ia colocar, portanto, esses avanços. E aí, no segunda linha, né? Assim como Aleijadinho, eu coloquei nesse sentido, vírgula, assim como. Aí, continuei. Não, fala de novo. Na segunda linha, assim como Aleijadinho, eu tinha colocado nesse sentido, assim como Aleijadinho encontrou maneiras de expressar sua genialidade artística, mesmo diante das... Aí o resto continuei normal. Assim como já é um conectivo. Aí você colocaria 2, ficaria sem coisa. Tá. Aí não rolaria, não. Você pode tirar o assim como, bem como, colocar um sinônimo, por exemplo. Mas... tá. Então, no lugar do assim, eu colocaria só nesse sentido, ou então assim, entendi. Entendeu? Para não ficar repetido. Sobreposição de conectivos. Com o mesmo sentido. Entendi. Isso. Boa. Jeane Liberato, depois Daiane Priscila. Ô, Lola, essa última parte aí que ela falou, do assim como Aleijadinho, eu posso colocar dessa forma, assim como Aleijadinho encontrou maneiras, eu posso colocar o dessa forma? Não. Desta forma, não. Como que ficaria? Desta forma, Aleijadinho? Assim como Aleijadinho encontrou maneiras de expressar. Você queria colocar qual, Jeane? Eu coloquei o dessa forma, mas aí você está falando... Não, porque o dessa forma, ele tem sentido, anota aí, sentido mais de conclusão. Verdade. Esse daí, quer ver? Eu coloquei qual aí, gente, no texto. Assim como, é tipo uma comparação, quer ver, Assim como, tal como, da mesma forma que, tipo assim, assim. Então, da mesma forma, tá. Porque a gente tem que tomar esse cuidado com o conectivo, porque dependendo da forma que você usa, se ele estiver, por exemplo, né, assim como tá, assim como Daiane e Lohane, tipo uma comparaçãozinha, o portanto, e o que você falou aí, que eu esqueci qual que ele é um sentido mais daquela conclusão, tem um sentido de portanto, sabe? Dessa forma, é verdade. Aí, esse assim que você colocou aí, ele já é um conectivo? Sim, o assim como, anota aí, gente, ele tem o mesmo sentido da mesma forma que, anota aí, gente, da mesma forma que é igual assim como. É tipo comparação, né? Ô, Lola, outra coisa. Bem como. É que assim, e eu tive essa dificuldade na hora de escrever a minha redação. Ficar toda hora repetindo pessoas com deficiência, e porque é difícil achar, eu coloquei
na minha redação, eu tentei mudar um pouquinho, cidadãos com deficiência, essa parcela da população, porque é difícil achar palavras sinônimas para deficiente. Eu senti a mesma dificuldade, Jeane. Eu tive muita dificuldade. Aí eu não sei se eu usei de maneira correta, sabe? Igual, por exemplo, aqui no seu, aí você fala 2 vezes, né, na conclusão. Aí 2 vezes está dentro daquela quantidade assim que eu posso estar repetindo? Ô, Jeane, o que acontece? Ali eu não tinha como fazer uma outra jogada a princípio, porque, por exemplo, para gerar coesão também, nós podemos usar o pronome estes, eles, tem outros mecanismos mais avançados de escrita também, só que não está tão pertinho assim. Igual tem pessoas que começam a repetir, gente, elas escrevem sério mesmo. Em um parágrafo, às vezes tem 3 períodos, né? Porque a pessoa coloca 3 pontos finais ali, igual o meu caso ali, ó. Você vai colocando ponto final, trazendo uma articulação das ideias, mas a pessoa escreve tipo assim, bastante, não sei o quê, bastante. Ela escreve 4 vezes, aí não rola. Uma coisa, o corretor também, ele vai compreender, ele fala assim, nossa, ela não conseguiu ali. Agora, há outros erros também, né, gente? Claro que se o texto está muito repetitivo, vai perder ponto. Mas às vezes a pessoa errou ainda vírgula, né? Então, às vezes tem coisa assim que ainda passa na correção. Agora, nesse caso aí... Peraí, Jeane, pode finalizar. Mas nesse caso aí, eu poderia substituir, eu estou pensando lá na minha redação, que é claro que a sua está certinho. Mas assim, lá na minha redação, eu poderia substituir por essa parcela da população, eu poderia? Eu coloquei um momento estes indivíduos, sim, depende da forma que você vai escrever. Por isso que o autor, né? Cidadãos pode, né? Pode. Isso. Aí, como eu vou pegar o texto de vocês, aí eu vou ter uma noção, né, gente? Eu vou ter uma noção na hora que eu for fazer a correção. Porque eu já percebi uma coisa. Quando vocês falam, aí eu falo, nossa, isso está muito legal. Na hora que eu pego o texto, ai, meu Deus, esse erro de vírgula gerou... Entendeu? É diferente. É diferente. Então, quando vocês me encaminharem até o dia 3, ou seja, nós estamos fechando esse tema, vocês precisam enviar até o dia 3 para correção, aí eu vou ter uma noção. E aí, ali eu consigo trazer sugestões. Tá, Jeane? Tá bom. Obrigada, Lu. Por nada. A próxima pessoa que levantou mão foi Daiane. Pode trazer sua contribuição. Lohane, então, eu não sei se está correto, mas eu fiquei incomodada com o pronome possessivo. Seu espaço e seu potencial. Ô, Daiane, lê de novo. Eu fiquei um pouco incomodada pela questão do pronome possessivo, né? Seu. Quando no trecho diz assim, as pessoas com deficiência hoje estão conquistando seu espaço e demonstrando seu potencial em diversas áreas profissionais. Aí eu tornaria o texto ele mais impessoal. Aí, por exemplo, eu colocaria assim, as pessoas com deficiência hoje vêm conquistando espaço e demonstrando potencial em diversas áreas profissionais. Daiane, você colocou vem conquistando? Então, é aquela questão que... Ai, gente, eu até esqueci agora aquele termo. Nós estudamos ano passado, gente. Quando vocês usam 2 vocábulos, me ajuda aí, pessoal. 2 verbos em um é locução verbal? Locução verbal. Tem hora que eu evito a locução verbal também, mas aqui não estaria errado, viu, Daia? Ok. Nesse caso aqui, não. Se alguém mais incomodar, eu posso analisar. Só que está repetitivo, né, Daiane? Conquistando o seu espaço e demonstrando o seu potencial. Eu entendi. Está repetitivo, é isso? Seria repetitivo e também a questão de imparcialidade, né? Seu, sua. Então, aí, o que me incomodou foi isso. Tá, realmente. Vou analisar isso aí. Eu posso melhorar essa construção. Ótimo, boa análise, Daiane. A próxima que levantou a mão aqui foi Geise, depois Irê. Geise, pode falar. No início aí da conclusão, eu também usei portanto. Aí eu queria saber
se quando chega na palavra trabalho, eu poderia colocar um ponto final e deixar a outra frase mais curta? Que eu achei o período longo. Portanto, esses avanços demonstram um progresso significativo na superação dos desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Ponto final. Ah, tá, pode sim. Ponto final. E eliminar essa parte, né? Apontando para o futuro. Tá, é aí que eu ia entrar. Aí, gente, que eu ia entrar com vocês. Tá, mas enfim, daqui a pouco eu falo, gostei. Geise, bacana, poderia... Sim, pô, tô no concurso público. Gente, tô percebendo que eu fiz um rascunho, vou passar limpo. Eu vou ter que comer, né, tirar algumas coisas, tiraria tranquilamente. Tiraria sim. Ok. E lá no final eu coloquei, no entanto, é imprescindível reconhecer e terminei a frase. Eu troquei aí. Tirando o fundamental, né? Sim. Tá, é sinônimo, tá tranquilo também, bacana. Beleza. Ok, então essas mudanças aí. Depois vou voltar na sua fala, viu, Geise? Vou passar a fala para a Irenilda. Olô, eu estou com uma dúvida aqui, se falando da questão que a menina que anteriormente a essa falou, sobre a repetição da palavra, né, deficientes. Caberia se, por exemplo, assim, eu colocasse, suponhamos a frase, eu já coloquei lá em cima, deficiente físico e tudo aí, no final da frase eu colocasse assim, trazendo a mudança na vida dos mesmos. Existe essa colocação, essa forma de, em vez de repetir lá deficiente, eu falaria do mesmo. Quer dizer que eu estou citando eles lá em cima. Existe essa possibilidade ou não? Não existe essa possibilidade. Sabia disso, Roberto? Porque as pessoas fazem muito isso, o mesmo encontra-se ocupado. Gente, essa retomada, ela é errada, pela gramática. Ela não pode ser feita. Aí, agora, Irê, eu pensei numa bobagem aqui. Eu cometi aqui um erro. Gente, quando eu coloco a palavra, eu poderia usar PCD, não é? PCD, pessoa com deficiência? Isso. Eu poderia usar só a sigla, gente, também para economizar a linha aqui. Estou pensando agora no dia da prova do concurso público. Eu poderia colocar a pessoa com deficiência, depois a aspa, né, com a sigla, correto, né, gente? E usar depois para evitar ficar usando também linhas do meu texto, da minha redação, Mas, né? então, uma vez que eu coloquei pessoas com deficiência e a sigla lá, e aí eu posso, então, depois só repetir o PCD, não preciso colocar de novo pessoas com deficiências. Da mesma forma, base comum, a BNCC, por exemplo, se escreveu primeiro aquele nome enorme, depois você só coloca. Você retoma usando a BNCC. Eu esqueci disso, de usar esse recurso, entendeu? No meu caso aqui. Mas, quando você utiliza o mesmo, não pode entrar como pronome pessoal, ele é de uso incorreto. Depois eu vou trabalhar isso com vocês, tá? Vou até trabalhar isso, que é um erro muito comum. Até mesmo em placa de elevador, o mesmo encontra-se estragado, alguma coisa assim. Está errada essa frase. Ele encontra com defeito, por exemplo. Vou passar a falar agora porque eu vou passar para outras tarefas, viu, gente? Fabiane, e por último a Fabiana Souto, e já vou para outra atividade com vocês. Fabiane. Lola, você tinha falado antes que se a gente quisesse fazer alguma mudança, eu acabei fazendo uma mudança aqui e diminuindo um pouco, porque eu não lembro quem falou, mas tem um período aí que eu achei muito longo. Eu acho que para o corretor, não sei se ele sentiria muita coisa, né, para ele estar lendo num período só. Aí eu fiz assim, olha, em suma, o mercado de trabalho vem superando os desafios de inclusão das pessoas com deficiência, tornando-se inclusivo e equitativo. Dessa forma, as pessoas com deficiência têm a oportunidade de demonstrar seu potencial e habilidades, lembrando que existem muitas mudanças ainda a serem conquistadas e necessárias para uma verdadeira inclusão. Aí eu enxuguei mais
a sua conclusão. Isso, e na sua conclusão você pode fazer algo assim também. Claro que você não vai fazer um período frasal, viu? Você tem que colocar um ponto final, articular as ideias ali, mas o certo é esse objetivo mesmo, porque dependendo da quantidade de linhas, sendo que lá na Câmara Municipal são, não sei quem vai tentar aí, né? Mas são 35 linhas. Então a gente tem liberdade de avançar um pouco mais na escrita. Mas no outro concurso, Contagem e Neves, 30 linhas. E outra coisa, esse texto todo seu tem 30 linhas ou você foi fazendo assim, sem olhar, só mais o corpo do texto? Ou você eu não tive tempo de escrever o meu texto, eu só coloquei, eu só fiz o planejamento, digitei. Sim. É porque também eu estou acostumada, depois que eu finalizei minha dissertação de mestrado, vou falar a verdade com vocês, de coração, eu costumei escrever com mais criatividade digitando, porque eu também vou pesquisando dados, entendeu? E vou digitando. Mas quando eu estava fazendo a introdução eu comecei no meu caderno. Depois eu já tive que ganhar tempo para montar o material, eu digitei. Eu não fiz a contagem de linhas. É porque agora a gente está treinando, eu já começo, primeira coisa, eu já vou colocando, numerando as minhas linhas do caderno, porque na prova a gente tem que fazer 30, né? Mas nós temos a folha, vocês viram que eu mando para vocês aquela folha? Aquela Sim. folha, vocês podem fazer impressão dela, entendeu? No meu caso, é porque como eu tenho que montar a aula, aquela correria toda, eu acabei digitando, tá? Mas depois, gente, no momento que eu passar essa redação a limpo, na folha, eu vou tirar a foto para vocês. Vou reduzir muita coisa, porque não é, eu vou ter que reduzir, porque ficou aí uns 35 linhas, umas 35, 36 linhas. Caberia bem na Câmara Municipal, talvez, mas no nosso concurso de educação, não. Tá. Fabiana Souto? No finalzinho do, no entanto, é fundamental reconhecer ali, eu coloquei assim, ó. Porém, é imprescindível reconhecer que ainda há um longo caminho a percorrer para alcançar com plenitude a inclusão e igualdade de oportunidades para todos. Eu coloquei com plenitude porque dá a impressão assim, né? Para alcançar uma verdadeira inclusão, quer dizer que as poucas conquistas não foram boas, você entende? Foram lero-lero. Aí eu coloquei para alcançar com plenitude, com totalidade, mudei isso aí. Tirar essa verdadeira, né? Porque fica assim, mostrando também, desconsidera aquelas... as outras conquistas, Verdade, verdade. Agora, uma coisa, Elza. A Elza tá calada hoje, tá assim, uma cara de deboche. O que tá acontecendo? Você tá com essa cara? Eu assumi a juizada hoje, eu e ela éramos, agora eu sou a juíza. Ela não quer ser mais juíza. Uai, Elza, o que aconteceu? Você tá séria hoje? Tá cansada? Eu não tô com cara de deboche, tá? Pode parar. Você tá com cara de cansada. Isso sim, eu tô lenhada, gente. Nossa, semana difícil. Uai, porque semana passada você Nossa, arrebentou comigo, né, gente? Mas aqui, turma, deixa eu conversar com vocês uma coisa aqui. Dai, não pode rir, né? Bom, Roberto, Anne, Fabiane, Giane, Stephanie, Grazi. Veja se estou ficando maluca da cabeça aí, né, gente? Eu escrevi esse texto semana passada, acordando 4h20 da manhã, né, gente? Então, vamos lá. O que eu escrevi aqui, olha? É porque a Grazi falou alguma coisa... Quer ver, gente? Tem uma questão aqui que eu pensei sobre a questão de coerência. Quer ver, ó? Ai, meu Deus. Ah, tá. Beleza. Eu usei o termo futuro. Esses avanços demonstram um progresso significativo na superação dos desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Talvez, gente, é interessante ter colocado um ponto final aqui. Olha o que eu escrevi. Apontando para um futuro mais inclusivo e equitativo. Apontando para um futuro mais inclusivo. Depois eu chego no final e falo aqui. No entanto, é fundamental reconhecer que ainda não há que ainda há um longo caminho a percorrer para alcançar uma verdadeira inclusão e igualdade de oportunidades para todos. Gente, vocês acharam que tem... O que vocês pensam disso? O que você acha, aí, Roberto? Não
sei, depois eu fui analisar o que a Geise falou, eu poderia ter cortado isso, não poderia, gente? Ou não? Eu acho que ele é a ideia começa a avançar no tempo, né? Houve os avanços e aponta esses avanços para algo maior, mais inclusivo e mais equitativo. No meu modo de ver, eu acho que é uma sequência, uma trocação de ideia evolutiva no futuro. Eu acho que está certo. Então, Elza, você poderia falar o que você pensa? Porque agora, quando eu li 3 vezes o texto, obrigada, Roberto. Elza, o que você escreveu no chat aí? Quer falar? Soou contraditório, né? Porque, veja bem, se você fala ali que você está apontando para um futuro que ele é inclusivo e ele é equitativo, você já está fechando. Eu acho que aquilo ali podia ir para o final. Sabe? Só que depois eu falo assim, mas aí eu faço no entanto, aí depois você fala que ainda tem que reconhecer, né, que ainda há um longo caminho a percorrer e tal, nessa inclusão, eu achei contraditório. Então, aconteceu isso comigo no Cefet, na prova do Cefet, né, que eu estou nesse concurso federal de um cargo que eu tentei lá, estou aprovada e tal, acho que eu tenho 9º lugar. Só que eu entrei com recurso, aí eles colocaram isso, ou seja, eu caí de novo, porque eu escrevo algo, ali eu acho que eu caí na questão de coerência. Você percebe que é questão de coerência? Eu acho que eu caí naquele... Gente, olha como que é difícil escrever. Aqui, eu falar que tudo isso permite um futuro mais inclusivo, ao mesmo tempo eu já nego que não. Ou seja, eu acabei de cair, gente, eu só percebi isso agora. Ou seja, meu texto aqui não ficou coerente. Vocês percebem isso, gente? Que não ficou coerente? Mas eu não concordo, não. Como eu falei no início, eu acho que esse apontando para um futuro é a consequência dos avanços. Ele é sucessivo do primeiro. Ele é sucessivo do primeiro. É como se fosse assim, olha, fizemos aquele trabalho lá no início e nós estamos vendo agora o futuro. Isso foi o início, foram os primórdios. Eu acho que é uma consequência. Eu entendi, Roberto, o que você falou, mas aí, esse apontando para o futuro e tal, mas inclusive equitativo, poderia estar no final, entendeu? E nesse momento que ela retoma ali, ó, no entanto, é fundamental reconhecer que ainda há um longo caminho a percorrer para alcançar uma verdadeira inclusão e igualdade de oportunidade. Espera aí, mas eu acho que você já estava falando que estava apontando para um futuro que era brilhante, inclusive equitativo. Entendeu? Concordo com você. A troca, você entendeu? Também concordo com você. A troca seria viável. Na minha pequena maneira de ver, que eu não entendo muito, eu Mas acho que, do jeito que você falou, trocar poderia dar mais força, mais força no texto, mais ênfase. Mas lá em cima, ele também lendo assim, ele não está controverso, não. Mas ele poderia estar mais força. Em si, gente, aqui está tudo legal, sabe? Não, ele lá dentro da oração, ele tem lógica. Tem lógica. Uma sequência lógica completa. Mas quando você olha dele dentro do parágrafo da conclusão, entendeu? Ele seria a cereja no bolo que você está falando aí, quando ele fosse lá para o final. Ou se não, se eu eliminasse ele também. Sabe por que eu pensei? Se eu eliminasse essa questão que a Geise, ela falou assim, eu tiraria isso. Só que antes dela falar isso, eu já estava pensando assim, gente, eu estou estudando agora esses dias coesão e coerência de forma muito avançada, ao ponto que tem questões que eu não acertei, que eu não percebia que não tinha coerência. Agora que eu estou lendo aqui, com esse olhar mais apurado, porque eu estou estudando isso, eu estou assim, opa, peraí, apontando para um futuro mais inclusivo, tá, beleza. Aí vem aqui, no entanto, aí já vem aquela adversativa, correto, gente? No entanto, é fundamental reconhecer que ainda há um longo caminho a percorrer para alcançar uma verdadeira inclusão. Não, realmente caiu na questão de coerência, gente. Assim, para um concurso federal, um concurso que tem uma vaga, aqui eu acho que eles pegariam no meu pé, porque eles ficam querendo achar alguma coisa para eliminar a pessoa, enfim, para tirar pontos, né? Então, como eu atualmente ando tentando só concurso de uma vaga, eu ia perder ponto aí, eu acho.
E outra coisa também que eu perderia ponto, eu não entrei com conectivo, portanto, por exemplo, eu não salientei para o meu corretor, porque uma coisa é eu saber que ali, mas se meu corretor implicasse, falar que eu não entrei com conectivo, tá vendo? Então, isso acontece na hora. A própria Lohane, já não ia dar certo. Oi? Se o corretor fosse a própria Lohane, não ia dar certo. Pois é, porque a pessoa fica tentando achar defeito no texto dos outros. Pode falar, Fabiana, solto. Se você não coloca aí o conectivo de conclusão, você pode se atrapalhar na prova, porque tá, ao meu ver aqui, bem fechadinho. Mas você precisa colocar necessariamente esse conectivo de conclusão? Olha, aqui nesse caso aqui, para um bom corretor, viu, gente? Ele consegue entender que esses, sem o T, né, com esses, já é uma retomada ali de um fechamento. Um bom corretor. Mas se eu pegar um corretor implicante, gente, eu tenho que pensar nisso também. Eu tenho que pensar nisso, porque no Cefet, por exemplo, eu entrei com recurso em relação a uma redação minha, o corretor me mandou um testamento. Eu tenho até hoje. Ele me mandou um testamento, falava que não concordava comigo. E, bom, eu não ganhei a pontuação. Estou aprovada? Estou, gente. A redação, acho que valia na época lá 60 pontos. Eu tirei 50. Aí eu queria ganhar um pouquinho a mais, porque eu fiquei em 9º lugar. Mas eu continuei em 9º. Eu queria ficar em 3º lugar. Eu queria aumentar minha nota para passar. Porque só tinha uma vaga. Então, não tá rolando, entendeu, Fabi? Então, eu tenho que ficar muito atenta. Por quê? Gente, só guarda isso no seu coração. A correção não é objetiva, é subjetiva. A Daiane acabou de implicar com o pronome possessivo seu. A Daiane incomodou, tem corretor que nem liga para isso. Tem corretor que nem tchum. Aí vem lá a supervisora e começa a implicar. Aí tira ponto. Por isso que concursos, por exemplo, que a pessoa só tem uma vaga do legislativo, o filho da diretora passou, né? Ele pagou, acho que foi mais de R$500 para o recurso. Por quê? Porque o corretor implicou com uma questão que não tinha nada a ver, que ele tinha liberdade, ele pagou R$500 e ficou depois, gente, acho que 2º ou 3º lugar foi chamado. Salário altíssimo. Então, dependendo do concurso, a briga é por picuinha, tá bom? Beleza, gente. Agora, eu passei um desafio para vocês. Vocês se lembram desse desafio aqui, ó? Vou deixar aí para quem não está ciente, tentar fazer essa questão e jogar no chat. Qual letra vocês colocariam? Tá? Qual letra vocês colocariam? Aí digita no chat aí. B, Fernanda B. O restante, letra D. Alguém, letra C? E A? Bom. Janice, letra A. Por que, Janice? Quer falar no áudio aí? Pois é. Na verdade, eu coloquei a A, porque na minha redação que eu fiz para um concurso aí também, eu não tive essa questão da coerência do texto, entendeu? Eu perdi nota por isso. E eu acredito que foi porque eu não estava, como que eu vou falar? Eu não soube, sobre o assunto que pediram para eu colocar, eu não soube falar sobre aquele assunto, entendeu? Se eu tivesse tido mais informações, eu teria tido uma coerência naquele texto, uma coesão e coerência. Eu acho, não sei. Tá. Conhecimento de mundo é uma coisa, informação, né? O conhecimento ali, uma informação implícita é outra, tá? Bom, gente, eu estou fazendo um concurso público aqui agora. Aí eu já começo a analisar o seguinte.
Qual alternativa se repete, gente? Qual alternativa se repete? Tipo assim, qual que tá repetindo aí? Conhecimento de mundo. A informação implícita que aparece na A e na B. Tá, eu vou tentar eliminar aqui, vou usando a lógica, tá? Então, bom, qual que tá repetindo aí, gente? Informação implícita. Conhecimento de mundo. Ok. Gente, aí você tem que começar a ficar esperto aí. Peraí. Aí tem alguma coisa. Aí tem alguma coisa. Bom, conhecimento de mundo tá na letra A. Tá na letra C. Tá bom. Contexto. Tá em outra alternativa? Não, né, gente? Tá não, né? Regras do gênero. Tá repetindo, gente? Aonde que tá aí mostrando para você? Gente, querendo ou não, que você vai fazer concurso público, você tem que ter estratégia disso também, tá? De análise de gabarito. Qual que seria a alternativa, então, pessoal? Qual que tá ficando assim, que eles estão repetindo? A letra A. A letra A, gente. Ó, Daiane, Roberto, vocês concordam comigo aí, gente? Ó, conhecimento de mundo tá na A e tá na C, correto, pessoal? Sim, sim. Informação implícita tá na B e tá onde? Na A. Na A também. É a letra A. E aí, gente, eu vou explicar para vocês. É a letra A. Essa questão é considerada difícil. Porque a maioria que colocou insuportável. Achei bem difícil. Então, vamos lá. Achei bem chato. O que seria denotação, gente? Conotação. Então, lembrando. Primeiro eu vou pedir alguém para ler, depois eu explico. Vai lá. Fabiana Souto. Denotação é a forma de uso e a manifestação da linguagem em seu sentido literal, dicionarizado. A conotação é a forma de uso e a manifestação da linguagem em seu sentido figurado. Ok. Denotação é de dicionário, gente. É aquilo que está na íntegra no dicionário. Por exemplo, o que significa amor? Lá no dicionário, vou jogar aqui agora, que eu não sei. O que significa amor no dicionário? No dicionário, lá no dicionário, gente. Lá no Aurélio. Amor. Grande afeição que une uma pessoa a outra, ou uma coisa, e que, quando de natureza seletiva e eletiva, é frequentemente acompanhada pela amizade e por afetos positivos. Ternura, zelo, né, devoção, isso tá lá no dicionário, beleza? Aí eu pergunto, o que é amor? Aí a Irenilda vai falar, Rogério, isso aí já é conotação. Tá amor é a borboletinha no estômago, o friozinho no estômago. Isso é conotação, é uma manifestação da linguagem no sentido figurado. Beleza, sou um pescador de ilusões, o Rapa. O que significa isso, sou um pescador de ilusões? Sonhador? Exatamente, sou um pescador de ilusões. Sonhador. Estudei isso na época do vestibular, lá no Cromos. É isso mesmo. Aquela pessoa que sonha, que tá ali, nossa, sou pescador de ilusões, o dia inteirinho eu tô sonhando, tô na utopia e tal. Beleza, mas o que significa sonhador? O verbo. Lá no dicionário. Aí já é denotação. Bacana? Então, já não tem nada a ver, gente. Já não tem nada a ver ali naquela questão da coerência. Pode ler o conceito aí. Quem quer ler o conceito? O conceito de contexto é usado no campo da linguística para se referir a todos os elementos que precedem ou seguem uma frase ou termo, determinando seu significado ou sua interpretação adequada. Gente, tem mais? Quer ver? Pera só um minutinho. Tem uma diferença, ó. É complicado porque a gente não tem costume de falar, tipo, contexto e contexto, com N e o outro sem N.
Então, contexto é a divisão do texto em partes, para explicar o contexto para alguém. Então, por exemplo, você vai falar assim, olha, isso aqui é narrativa. Isso aqui, você vai lá no campo um pouquinho no campo da literatura, né? Isso é um enredo e tal. Então, ali, quando você faz essa divisão... Pode falar, Anne? Então, eu acho que por isso que muita gente errou naquela, porque achei que estava escrito errado. As pessoas pensaram que era o quê? Contexto, né? Olha que interessante, estão aprendendo algo novo aqui. Por quê? Porque é muito usado no campo da linguística. Então, por exemplo, o contexto... Deixa eu descer aqui. Tananana. Ô, Anne, o que é contexto, então? Leia aí, o que é contexto? Que é o mais comum. É a relação entre o texto e a situação em que ele se ocorre dentro do texto. É o conjunto de circunstâncias em que se produz a mensagem que se deseja emitir, lugar e tempo, cultura do emissor e do receptor, etc. E que permitem sua correta compreensão. Também corresponde onde é escrita a palavra, isto é, a oração onde ela se encontra. Então, mas mesmo assim, quando a gente pensa, né, nessa construção da coerência, nem sempre o contexto ali, nesse quesito de lugar, tempo, cultura do emissor, não é necessário, porque depende do gênero também. Aí, quando a gente vai estudar aqui, por exemplo, olha, intertextualidade, o que seria, então, Fernanda? O que seria isso? Eu lembro É a relação... Pode. É a relação que se estabelece entre dois textos quando um deles faz referência a elementos existentes em outro. Estes elementos podem dizer respeito ao conteúdo, à forma ou mesmo à forma e o conteúdo. Ok, para gerar coerência, ou seja, a pergunta é, para gerar coerência textual, é necessário, é obrigatório colocar intertextualidade? Não. Depende do gênero que você está escrevendo, entendeu? Aí ali você começa também, assim, na hora do concurso, eliminar, nesse sentido mesmo, eu faço muito isso na matemática, eu não sou boa em matemática, então eu vou jogando a eliminação, né? Agora, gente, o que seriam informações explícitas e informações implícitas? Vamos lá, pode ler outra pessoa. São aquelas manifestadas pelo autor do próprio texto. Já as informações implícitas não são manifestadas pelo autor no texto, mas podem ser subentendidas. Conhecimento de mundo são aqueles dados referentes ao mundo físico, à cultura de um povo, ao conteúdo das ciências, né? Toda abordagem cultural que permeia o cotidiano de uma forma geral. Então, gente, ali, quando a gente pensa, por exemplo, deixa eu ler lá a pergunta. São fatores cruciais, importantes para a construção da coerência textual, né? A coerência do seu texto. O conhecimento de mundo. Por exemplo, gente, hoje eu escrevi uma frase assim, olha. Posso ler? A atual capital do Brasil, Manaus, corresponde também à sede do governo. E aí? A atual capital do Brasil, Manaus, corresponde também à sede do governo. E aí, gente? Eu escrevi meu texto, mandei para a banca. Na hora que eu estava contextualizando lá a informação. Tá certo? Não. Não, falta coerência, não é isso? Porque Manaus não é a capital do Brasil. Aqui. Mesmo cara sendo formado em letras, na hora que ele vai ler atual capital do Brasil, aí eu coloquei entre vírgulas, Manaus corresponde, né, correspondendo também à sede do governo, enfim. Na hora ele vai falar assim, opa, conhecimento de mundo. Gente, é em Brasília. Aí, né, gente, eu já conheço o povo da letras, né? Gente, será que mudou? O povo da letras pode pensar isso. Ai, meu Deus. Eu imagino que os meus amigos, ai, amiga! Aí começa a ligar, amiga, não é Brasília, mas não é Manaus? Aí vai lá e joga no Google. Ai, gente, ela errou, entendeu? É conhecimento de mundo, tem coisa que todo mundo sabe.
que faz parte do nosso contexto histórico. Então, você precisa ter esse conhecimento de mundo para você escrever seu texto. Aí, como que você conquista esse conhecimento de mundo? Fazendo parte, fazendo leituras, interpretando, né? Igual, por exemplo, tem questões até... eu ia falar uma questão de geografia, até de outros países mesmo, que todo mundo sabe, né? Então, assim, é conhecimento de mundo. Aí, sem querer, você vacila. Imagina, sem querer, você... Ai, meu Deus, qual que é a capital mesmo? Ai, qual que é a capital, não sei de onde? Você pode confundir. Então, ali fez o quê? Falta de coerência. E a informação implícita, gente? Tem coisas que, por meio de um conectivo, você já quer dizer. Você já quer fazer o quê? Você já quer... como que eu posso dizer? Por meio de um conectivo ou de um vocábulo, você já quer dizer muita coisa no seu texto. Ou seja, quando você tem uma informação implícita, você deixa o seu leitor entender que aquilo que você está escrevendo... Alguém tem algum exemplo aí concreto? Por exemplo, aqui, ó. Só pra gente... Eu acho que tem uma palavra que eu tentei colocar, aí depois eu pesquisei na minha redação, que talvez encaixe aí, se não, você me corrija aqui, por favor. Eu pesquisei a palavra barreiras arquitetônicas. Aí eu joguei e falei, gente, o que significa barreiras arquitetônicas? Eu imaginei assim, está relacionado à acessibilidade. Mas é tão abrangente. Pega o cachorro. A barreira arquitetônica, ela está relacionada a um degrau da escada, à falta de acessibilidade na rampa, à falta do transporte, está relacionado ao transporte público, adequação dos prédios. Assim, sabe, é uma palavra implícita, mas se a pessoa conhecer o significado dela, ela é muito abrangente. Por exemplo, assim, é como se você estivesse escrevendo sua redação, falando sobre a pessoa com deficiência no mercado de trabalho e que tem que ter acessibilidade, correto? Que ela enfrenta, né? Essas barreiras arquitetônicas é um impedimento para ela. E aí, eu tanto poderia escrever barreiras arquitetônicas, aí se o meu corretor soubesse o que é barreiras arquitetônicas, ele ia falar assim, não, então essa moça aqui está falando do transporte público, ela está falando do acesso para a escada, está falando da rampa para o deficiente, ela está falando daquela marcação no chão para quem anda com... Como que fala? Cadeira de rodas? Não. Para quem anda, o cego. Sim, com aquela bengala deles. Bengala. Então, é amplo, sabe? Ou então, ao invés de colocar barreiras arquitetônicas, eu podia ir enumerando, uma por uma. Mas sabe só que ali você usou esse mecanismo de uma informação implícita, mas que pode ser subentendida. Por quê? Você não tem tantas linhas para enumerar tantas coisas, né? Então cabe nisso, né? Porque eu fiquei matutando nisso agora de tarde, escrevendo. Nossa, aí você trouxe um exemplo assim, que agora eu vou salvar esse exemplo para quando eu for trabalhar com isso, porque relacionado até ao degrau, por exemplo, ao degrau para subir, porque o degrau tem que ser diferenciado deles para a gente. A rampa, o transporte público, a rua, ter ou não buraco na rua, é muito amplo. Pesquisa e depois me conta. Mas, na hora que o seu corretor, leitor, estiver lendo o seu texto e avaliando, ele vai ter essa noção que você escreveu algo implícito, né? Mas que podem ser subentendidas, correto? Vocês concordam, pessoal? Quem discorda assim, não concordei. Então, essa questão, ela foi complexa, mas eu queria chamar a atenção de vocês para isso mesmo, para vocês começarem a jogar também, gente, o jogo de gabarito. Claro que tem técnicas aí, né, pessoal? Antigamente eu ficava viciada nessas coisas, hoje não, tem tempo para isso não. Mas tinha pessoas que começavam a ensinar como você acertar uma prova de concurso público sem ter estudado a matéria. Já viram gente falando sobre isso? Na internet? Já, Roberto? Ou não? Será que funciona? Né? Assim, gente, antigamente, né, eu estava naquela fase, tem época que você está naquela fase, tudo que fala que é promessa, você fica. Mas eu aprendi muito sobre isso também. Claro que eu acho que tinha
uma porcentagem de acerto mesmo nessa jogada, sabe, gente, de fazer análise. Eu até hoje, em concurso público, eu acerto muitas questões. Vocês lembram que eu fui para São Paulo ano passado? Eu lembro que o Ângelo estudou para caramba. E eu não estudei nada. E eu só assim, o Ângelo, Lola, bora, Lola, você tá agarrada demais, você faz mil coisas ao mesmo tempo. Chegou na prova, eu acertei. Gente, eu errei só 7 questões. No total da prova, eu errei só 7 questões. O Ângelo errou umas 12. Aí, beleza. E aí, eu deixei com ele o meu gabarito. Só que o gabarito só iria sair no outro dia. Aí eu falei assim, desse jeito, Ângelo, ó, ele ia embora de ônibus, eu ia pegar o avião lá em Congonhas, lá em São Paulo. Ó, Ângelo, ó, leva meu gabarito. Toda louca eu, né? Não tô tendo tempo pra fazer nem correção. Aí o Ângelo, Lola, aquele jeito dele, tô muito preocupado com você e tal. Quando foi depois, o Ângelo, ai, Lola, você nem estudou direito, você foi melhor que eu na prova. Gente, depois eu fui melhor que vários colegas meus lá de São Paulo, mas por quê? Porque eu também uso muito essa estratégia. Tem coisa que eu fico assim, gente, essa questão tá muito esquisita. Aí eu, mesmo que eu não sei a matéria, eu vou eliminando, entendeu? Aí eu falei, pô, Ângelo, tem coisa que é técnica. E concurso tem, não sei se vocês concordam comigo, viu, gente? Eu fechei prova de conhecimentos pedagógicos, tem coisa que eu fui eliminando. Eu não vou no coração, não. Ah, eu acho que é isso. Não, eu também fico analisando, porque eu elaboro questões também, né? E quando você elabora questões, você sempre tem essa jogada. Aí eu vou jogar agora a informação implícita e as regras do gênero. Agora eu vou jogar informação implícita e conhecimento de mundo, tá vendo? Você acaba repetindo a alternativa para gerar confusão na pessoa. Beleza? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Bom, gente, para quem tem interesse de falar assim, Lohane, eu me perdi um pouco nesses conceitos e quer estudar, tá na apostila, tá? Aí vocês fazem as anotações de vocês e tudo mais. Agora, eu vou liberar aí para alguma fala, nós temos alguns minutinhos, né? E eu gostaria de saber quem conseguiu concluir o texto, assim, né? A redação, ou quem ainda está com dificuldade, vai finalizar, vai entregar até o dia 3. Ou quem está perdido na aula e gostaria de falar que não está entendendo nada. Aline, você está por dentro das coisas que estão acontecendo no curso? Com sinceridade, mais ou menos. Mas eu vou enviar até dia 3, se Deus quiser. Está sumida das reuniões? É porque eu voltei para o município de Nova Lima e estou um pouco perdida ainda, mas vou arrumar um tempinho aqui. Tá. Não, beleza. Anne, o que você achou aí do coletivo? Anne Rodrigues? Deixa eu ligar meu fone. Estou gostando. Eu vou revisar meu texto de novo. E aí até sábado eu envio. Eu li lá no seu e-mail, eu ia até perguntar, esqueci, agora lembrei. Você mandou a folha de redação. Eu tenho que mandar digitado ou digitalizado? Anne, no seu caso é outra folha, você sabe, né? A sua folha é outra, que eu já até montei para você. Amanhã a gente conversa a mentoria sobre isso. Tá, porque eu tenho que treinar minha letra feia. Que a sua letra é linda, né? Tá zoando. Então, amanhã na mentoria, 4 horas, a gente conversa sobre isso, tá bom? Tá bom. Na mentoria individual. A Anne da Câmara Municipal, viu, gente? Aí eu convido a Anne, o Roberto, o pessoal de outros concursos, para interagir aqui com vocês também, porque eu acho que é positivo. Gostou, Roberto, de conhecer o pessoal aqui da educação? Eu me perdi um pouquinho aqui, eu estou olhando a minha mãe aqui. Desculpa, você pode repetir, por favor? Não, perguntei, gostou de conhecer o pessoal aqui do coletivo? Porque nós teremos encontros individuais, né? Não, eu gostei bastante. Eu estou engatinhando aí com vocês, estou aprendendo bastante, vou procurar ler mais, interagir mais para me acompanhar. Mas gostei, pessoal muito bacana aí, pelo que eu vi. O Roberto é da Caixa Econômica Federal. Ô, Anne, é diferente, não é? Com a turma a gente avança muito mais, não avança ou não? O que você pensa? Não, claro que o individual tem também, não sei, mas eu ainda gosto mais do coletivo. O que você pensa? A gente consegue
é que a gente fica focado no nosso pensamento, a gente consegue ver escutar o que o outro está escrevendo, pensando, a gente fala, não, por que eu não pensei nisso? Abre a mente para novas ideias, né? Eu também gostei. Semana passada mesmo eu falei, nossa, não sei fazer conclusão, não sei mesmo. Eu até te falei, né? Não sei fazer conclusão. Aí eu vi elas falando, falei, eu tenho que melhorar a minha, muito. E o Jackson participou recentemente aqui do grupo, como ouvinte, e ele tá assim, nossa, Lola, aquela sua turma é empenhada demais, porque assim, né, realmente, né, é diferente. Nossa, elas conversam. Aí teve um momento que ele falou assim, nossa, parecia terapia. Teve um momento que parecia terapia. Aí ele, nossa, eu gostei demais dessa abordagem. Aí eu falei, pois é, Jackson, eu também gosto, porque até eu avanço na minha escrita, porque cada uma traz uma ideia. Aí o pessoal tá gostando aí de vocês aí do campo da educação. Parabéns, hein, gente? Continue assim. Tá bom, Giane. Beleza. Genice. Irê, você tá em casa, tá tranquilo? Gente, tá fluindo, tá dando certo aí? Tá de boa? Oi, Lô, eu estou em casa, assim, eu cheguei aqui, graças a Deus, e, assim, eu gosto também do coletivo, porque abre realmente a nossa mente para poder diversificar com as ideias, né? Então, eu gosto também do coletivo. E eu estou caminhando, não estou 100%, né? Estou 20%. Não, mas tá ótimo. O importante é que você é uma aluna participativa, tá, né? Conversa comigo no privado e está presente nas aulas também, isso é muito bom. Bom, gente, próxima aula, e alguém tem um cronograma da próxima aula? Pode falar? Se é o professor Ângelo ou não? Eu acho que sim, né? Se for, vai ser bom. Alguém sabe, gente, o cronograma aí? Sim, é o Ângelo, na próxima aula. Ah, então a aula vai ser boa, né, gente? A aula vai ser boa. Não quero todos presentes. O professor Ângelo está aí, semana que vem, para quem não conhece, né? É um excelente professor, gente. Vão sugar dele aí, porque vai defender seu mestrado em breve, acho que mês que vem. Então, a participação dele aqui é muito importante. E ele vai falar sobre a importância, gente, da leitura, né? Porque o Ângelo, ele lê demais, gente. Eu queria ser tipo o Ângelo. Ele acabou de contar ali 3 obras literárias. Eu, nossa, Ângelo, que lindo e tal. Enfim, ele vai falar muito sobre essa importância da leitura, até mesmo para o conhecimento de mundo, para que você vá bem na prova objetiva, na interpretação de texto, né, em língua portuguesa, e também na sua escrita. Essa leitura é fundamental. E ele vai trazer também técnicas de escrita aí, e aquelas... Ele traz, como que eu posso dizer, gente? Vários exemplos, né, bem didáticos, né, por meio da linguagem dele, uma linguagem muito bonita, né, ele tem uma expressão bacana, faz aula de canto, faz aula de fono, então ele tem uma articulação muito bonita, né, gente? E tem um bom repertório aí de conhecimento. Mais alguma coisa para a gente fechar a boteca do Gustavo Lima? Antes eu vou ter que parar a gravação, né? Agora que eu lembrei. Alguém tem alguma coisa a dizer?